E no Maracanã, empate entre Flamengo e Vasco da Gama. Nossos comentaristas já por aqui. Vou começar com você te dando uma boa noite, André. Ouvir teu destaque sobre este domingo. Pode ser valendo o domingo todo? Pode, é livre. É livre? Boa noite, Dani, amigos. Uma ótima noite a todos, excelente semana. O meu destaque é o clássico do Maracanã, vai. Eu perguntei se poderia expandir, mas eu não vou expandir. Eu não achei o jogo chato, nem monótono, mas também não achei que nem Vasco nem Flamengo fizeram grandes atuações. Pensando sempre naquilo que cada um pode fazer, não só potencial coletivo, mas pensando no adversário que estava diante de cada um deles hoje. O Flamengo continua no seu padrão que faz com que o público rubro-negro e as pessoas neutras que assistem os jogos concluam em conjunto que o Flamengo pode mais, o Flamengo precisa jogar mais. E o Vasco teve um grande mérito hoje de, no momento em que o jogo parecia escapar, não estou falando sobre número de finalizações, quem teve mais chance. O Flamengo faz um gol no momento do segundo tempo em que era absolutamente merecida a vitória do Flamengo se o jogo terminasse ali, mas ainda havia tempo para jogar. E o gol que o Vasco faz para empatar o jogo de hoje, não só dá ao time vascaíno um ponto importante, como um ânimo muito grande por causa do que aconteceu no primeiro turno e quem era o adversário que o Vasco enfrentava hoje, mas principalmente por ter sido um gol marcado pelo Felipe Coutinho. O gol de relevância, o primeiro gol dele nessa volta, ele não tinha vivido bons momentos ainda, e talvez para ele esse seja um ponto de mudança nesse retorno ao Brasil. Agora, a gente vai poder falar muito durante o programa a respeito do que fizeram os times e do que não fizeram também. De novo, não foi um jogo ruim, não foi um jogo chato. Mas acho que tanto o Vasco quanto o Flamengo saem do Maracanã achando que poderiam ter feito mais. É um jogo movimentado, né? Primeiro tempo, talvez, para um lado, final do segundo tempo para o Vasco. Prof, quero saber teu destaque. A gente vai falar aqui da lesão do Luiz Araújo no começo, do gol do Coutinho que sai do banco, mas quero te ouvir, prof. Dani, boa noite, companheiros. Eu acho que o destaque tem nome e sobrenome, né? Felipe Coutinho. Daqui a 10, 15, 20 anos, haverá pais vascaínos, tios vascaínos, contando que eles estavam no dia em que Felipe Coutinho, depois voltar ao Vasco, contundido, até em cima de todas as brincadeiras dos rivais, sai do banco e consegue para o Vasco um resultado que parecia, se não impossível, muito difícil àquela altura, pelo que os dois times tinham rendido, né? Eu concordo com o André, eles não renderam o máximo, nenhum nem outro, mas se alguém empatou com alguém hoje, foi o Vasco com o Flamengo, o famoso sabor de vitória. Do lado rubro-negro... 1-1 para o Vasco. Né? 1-1 para o Vasco. E do lado rubro-negro, o fator que agrava, que é a questão do Flamengo ter pretensões ao título brasileiro. Pode pagar muito caro por isso, com o Palmeiras no retrovisor, com o Botafogo na liderança, com o Fortaleza ainda muito bem nesse campeonato. Não são pontos que se desprezam. A gente entende toda a mística, toda a questão do clássico, tudo que envolve e que transcende mesmo, mas é um empate imperdoável do ponto de vista rubro-negro e sensacional do ponto de vista vascaíno. O Vasco continua invicto desde o final de julho na mão deste mágico que se chama Rafael Paiva. Boa, prof. A gente vai debater aqui também essa questão do título, né? O Palmeiras cola no retrovisor do Botafogo, aproveita o Fortaleza, que não fez sua parte, ficou com 49 pontos. O Flamengo está a 8, mas quero ouvir os destaques ainda do Breiler Pires, do Pedro Ivo Almeida. Com você, Breiler. Boa noite, Dani. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Olha, eu concordo que o Flamengo realmente foi melhor. O Flamengo produziu mais que o Vasco, teve mais volume. E é um jogo de 17 finalizações do Flamengo, bola na trave com o Bruno Henrique, bola no travessão do Léo Ortiz, Flamengo criando muito, desperdiçando, mas o Vasco o tempo inteiro vivo de alguma maneira no jogo. E o Paiva com as mexidas tentando consertar o que não dava certo. E o prof falou que ele é um mágico para esse time do Vasco, curiosamente é o apelido do Felipe Coutinho também, mas faltou a magia do Paiva antes.
poderia ter feito antecipado as mexidas, já que o time do Vasco estava com dificuldade para engrenar, para jogar. Então, se essas mexidas tivessem acontecido antes, o Vasco poderia ter até tentado uma melhor sorte no jogo, porque faltava justamente a velocidade do time, a dinâmica que teve no contra-ataque, em que sai o gol do Felipe Coutinho, e por mais que o time possa ter deixado ali o torcedor apreensivo no primeiro tempo, mais uma vez com essa necessidade de melhorar no segundo que não jogou no primeiro, e também ter sido inferior ao seu rival, mas, por outro lado, se a gente analisa o contexto, no mesmo campeonato, o Vasco sofreu sua maior goleada para esse mesmo adversário na história do confronto, numa crise terrível, e hoje se vê na parte de cima da tabela, com uma distância muito confortável da zona de rebaixamento, podendo focar no objetivo da Copa do Brasil, e o principal, num jogo em que um empate é um banho de autoestima para o torcedor vascaíno, por arrancar esse resultado e principalmente pelo Felipe Coutinho ter jogado 20 minutos e marcado um gol, porque havia ali, ele jogou apenas 4 partidas, ficou mais de um mês fora e volta marcando um gol de empate, um gol que dá um ponto importante para o Vasco nesse cenário todo. Então hoje sim, o torcedor vascaíno pode dizer que o Coutinho voltou e que o time está resistindo, o time está brigando e querendo demais nessa temporada sob o comando do Paiva. É mais de 63 mil pessoas no Maracanã. Se você perguntar aos torcedores que saíram dali, provavelmente os torcedores do Vasco, apesar do volume final de jogo, estão mais satisfeitos do que os do Flamengo, né, Pedro? Tudo bem? Tudo bem, Dani. Achei que o Dani não ia deixar eu falar, mas um beijo especial para você. Não, claro. Eu estava ansioso por esse momento. Achei que ela tentou. Você não percebeu a ordem da dinâmica? Eu tentei, claramente ela tentou devolver. Tinha que ser o primeiro, mas era isso? É um linha de passe especial com você, Daniela, professor Brelho, André, agora falando sério. Você traz essa observação e é importante essa sensibilidade, porque o clássico, ele permite isso. O clássico tem viradas, né? Situações, viradas de chave dentro de ano, dentro de competição. E um clássico é um clássico onde um time jogou mal, o Vasco jogou mal, o Vasco teve um primeiro tempo, sabe, de em algum momento torcer para acabar o primeiro tempo e comemorar que não levou gol. O Vasco teve dificuldade no segundo tempo, o Vasco não se encontrava em campo e a torcida sai feliz, a verdade é essa. E um Flamengo que teve bons momentos no primeiro tempo, não dá também para ficar só com o recorte final do vacilo, sabe, de não segurar a bola, de tomar um gol, sabe. O Flamengo, o time que para as pretensões que tem, ele não pode se perder dentro de uma partida do tamanho de um clássico ou mata-mata, que seja como se perdeu hoje. Sai incomodado, insatisfeito, porque a grande estrela do rival que não vinha jogando ainda faz um gol, você deixa escapar 2 pontos numa briga que você ainda quer de título, você teve um primeiro tempo, sim, bom, o Flamengo tem boas notícias de primeiro tempo, a movimentação do Plata, estreando, do Gerson, joga uma barbaridade de bola. O Arrascaeta e o Bruno Henrique, a movimentação deles é muito interessante. Isso sem falar do que jogou e do que joga Léo Ortiz. Então, tudo que o Flamengo teve de bola, teve de criação, teve de circulação, teve de aceleração e fez um gol. E não mata, e não segura essa bola no pé. O Flamengo tem qualidade no seu elenco para segurar essa bola no pé. Se cansou, tudo mais. O Vasco tinha dificuldade de jogar. E o Vasco precisou de uma bola para ferir esse Flamengo. Então, acho que é algo que o Flamengo precisa pensar. O Flamengo também vai precisar pensar sobre finalização sem o Pedro. Sobre não basta ter a movimentação do Plata, o Gerson saindo de um lado para o outro, a Arrascaeta fazendo uma que seria ali do Luiz Araújo, o Bruno tentando se movimentar, o volume, 17 finalizações que a gente falou, né? E você não espetar, você vai ter que espetar um Peñarol dentro de casa para fazer vantagem, você vai ter que machucar um Peñarol talvez fora de casa para se classificar, falando de Libertadores, numa semifinal de Copa do Brasil, também você vai precisar se impor, e aí você olha para um jogo desse tamanho, você sai muito incomodado, porque você sente essa coisa do... Quando parece que tem uma boa atuação, a gente estaria aqui falando de uma grande vitória, de uma atuação assim espetacular do Gerson, do Léo Ortiz, de um primeiro tempo que botou o adversário, sabe? Só que ele precisa entender também contra quem ele está jogando, porque o Vasco, que empata contra o Flamengo hoje, ele virou isso aí nas últimas semanas, nos últimos meses, sob o comando do Rafael Paiva. Ele não joga bem, ele não joga bem contra o Atlético Paranaense. Em Curitiba, quando se classifica. Mas ele não se ausenta, né? Ele tem momentos muito complicados contra o Atlético Paranaense em São Januário, mas ele vira, ele compete, ele tem um gol, ele sustenta a pressão, ele não se entrega contra o Flamengo. O Vasco, de alguns anos atrás, tomar 1-0 do Flamengo era... Você podia trocar de canal, você podia fazer outra coisa, porque ou o Flamengo ia sustentar com muita tranquilidade, ou o Vasco ia tomar mais. E hoje não. Então o Flamengo também tem que saber quem é que está do outro lado. Saber que time é esse. E pecou muito aí. O que para mim é pertinente na discussão sobre o Flamengo, eu vejo a maioria das pessoas criticar a falta de jogo, a falta de gol, a falta de ofensividade, mas o time pode mais. Eu acabei de usar essa frase também, né? O Flamengo pode mais. Mas o que mais me estranha
sendo um time treinado por essa comissão técnica, o jogo de hoje ilustra bem. Se o Flamengo tivesse conseguido fechar o jogo depois do gol do Gerson, com posse, com solidez defensiva, a gente diria que, olha, foi brilhante? Não foi. Mas foi melhor do que o Vasco o tempo todo. Sim. Fez um gol de rara capacidade coletiva, né? O Wesley, De Arrascaeta, Gerson. O Gerson jogou demais, o Léo Ortiz jogou demais e o Flamengo fez uma partida correta, quente, importante contra um adversário que é diferente dos outros. Né? A gente falaria. E ganhou. Acabou. Haveria pouco espaço para qualquer crítica, mesmo porque mais um jogador se machucou, e é um jogador que era meio um super-herói, porque todo mundo se machucava e ele não, né? E o Arrascaeta entrou meio na emergência, ficou mais tempo em campo do que deveria, do que talvez até pudesse ficar, mas não, o Flamengo não consegue fechar o jogo. Sim. E não é que não consegue fechar o jogo porque não faz o segundo gol, não consegue fechar porque mostra de novo fragilidade defensiva, e para mim esse é o ponto estranho. Porque ao longo da carreira do Tite, ele teve até alguns times que eram ofensivamente interessantes, no sentido de estão jogando talvez no máximo da sua capacidade. Extremamente maduras nesse cenário. Com mas 1-0 nesse a seu cenário, favor, no fim do jogo. acabava o jogo. O zagueiro não ia vacilar como o Léo Pereira vacilou. 1-0 no meio do primeiro tempo, acabou o jogo. Exato. Pode, como você falou, pode trocar de canal. E não foi só hoje, não é só hoje. Aliás, exceto o recorte do campeonato estadual, que a gente de novo insistiu, foram feitas poucas ressalvas, isso tem pouca relevância para o que interessa no calendário de um time como o Flamengo, mas fora o campeonato estadual, o Flamengo é um time que permite ao adversário, e permitiu hoje. E o gol que o Flamengo toma, para um time que está brigando e tem a pretensão que o Flamengo tem na temporada, é inadmissível, é de chegar no vestiário, de ter bronca, de ter conversa num tom alto. Nessa jogada aí, por que não pararam com falta o Ryan? Ele sai ali no drible, ali no meio campo. E todas as disputas você perde. E você deixa o jogador sozinho dentro da área. O Flamengo desperdiça várias oportunidades consecutivas de interceptar por uma marcação com baixa intensidade num contra-ataque que era tudo que o Vasco queria e buscou durante toda a partida. É curioso, então, pro torcedor... Desculpa te interromper, mas eu vou te devolver a palavra só porque eu acho que tem um ponto aí que é fundamental nesse debate, que é a visão do próprio torcedor do Flamengo, né? Você pega a rede social, você lê as mensagens, você vai ver torcedor muito bravo realmente com a questão defensiva, que já é uma questão anterior ao Tite. Sim. Mas hoje o torcedor ele faz duas ressalvas. Uma, jogou melhor do que vinha jogando, no sentido de ter e controlar a bola. O primeiro tempo é muito interessante. E o torcedor do Flamengo, ele acaba mais incomodado com o que o Pedro trouxe para a gente debater, que é a questão de quem vai pegar essa bola e chutar no gol, que efetivamente com a questão defensiva. Porque, assim, existem muitas bolas, e aí a gente analisando o jogo, que o Gerson toca para o lado em vez de chutar no gol. E aí a bola você que o Arrascaeta, que o Esforça vacila voltando. E o Arrascaeta sai cara a cara. Então, eu acho que esse é o ponto que, nesse momento, o torcedor do Flamengo está perguntando quem vai resolver esse problema antes da defesa, sabe? Dani, falta um pouco mais de contundência, verdade. Característica também de torcida. O torcedor do Flamengo ele quer saber do gol. Talvez isso. Outras torcidas querem saber de não tomar gol. O torcedor do Flamengo ele quer olhar para frente e ver a bola na rede. De fato, teve falta de capricho em algumas finalizações. A do Bruno Henrique, por exemplo, sai na cara do gol, poderia tirar do Léo Jardim, tocar por cima. Mas, bola na trave. Mas analisando o contexto do jogo, não faltou volume ofensivo para o Flamengo. Não. O que faltou foi maturidade competitiva. Foi um gol de imaturidade sofrido pelo Flamengo num momento em que era totalmente favorável. E aí você vai voltar no papo do André. Não é o que você espera de um time do Tite. Você pode falar que o time desde recua, a Copa do Catar se defende. A Copa do Catar acaba assim. Esse time, tecnicamente, mas isso seria maduro. Isso num segundo momento, né? Porque mesmo esse primeiro tempo tão elogiado do Flamengo... Faltou a bola entrar. Não só faltou entrar, como faltou tentar mais. E faltou um Luiz Araújo ali para fazer isso, justiça seja feita, prof, que sai com menos de 20. Mas tudo bem, tem mais gente ali. É porque ele tem essa característica, né? De pegar a bola e chutar de fora da área, de onde tiver arriscar, mais do que os outros. Ele está mais inteiro para fazer isso, eu acho. No primeiro tempo você teve uma cabeçada do Pulgar... Sim. E uma bola que o Arrascaeta volta com ela. No segundo tempo você tem as bolas na trave. Uma do Plata também. E uma do Plata. É pouco. Pelo potencial que esse time do Flamengo tem, porque o Tite sabia segurar jogo com times em que ele tinha que segurar o jogo. É o mesmo Tite que em outros momentos, quando tinha times melhores, também partia
para um tipo de jogo diferente. Agora, na ordem, eu acho que pela ordem, primeiro o Flamengo deixa de fazer os gols. E num segundo momento ele acaba tomando os gols como tomou hoje do Vasco e já tomou em outros jogos tantos, principalmente na questão da bola aérea, coisas que a gente já falou muitas vezes aqui. Né? A gente ainda vai falar bastante sobre esse jogo, obviamente, mas agora o treinador do Vasco, Rafael Paiva, ao vivo aqui no Linha de Passe. Vamos ouvir. Conseguimos equilibrar o jogo em vários momentos e mostramos que o Vasco tem força para jogar contra qualquer equipe. Coutinho é um jogador especial, né? Ele estava muito insatisfeito ali ficando fora dos jogos, né? E lutando muito para tentar voltar o antes possível. E é o que eu sempre falo, o Coutinho é um jogador muito talentoso, é um jogador que tem a capacidade de decidir o jogo em qualquer lance. E hoje ele já mostrou, com 20 minutos em campo, 25 minutos, o jogador talentoso que ele é, desequilibrante que ele é, e vai nos ajudar muito. A gente vai fazer de tudo para ter o Coutinho em todos os jogos, a gente tem um pouquinho de paciência, o mesmo processo que a gente fez com o Payet, para ele estar sempre disponível em todos os jogos, independente da minutagem, porque ele em campo é um jogador que desequilibra. Rafael, Thiago Toches, Vasco Velocidade. Até antes da substituição, o Vasco teve dificuldade de sair jogando. Por que isso aconteceu? Eu acho que o Flamengo pressionou muito a gente, né? Eu acho que em alguns momentos a gente até conseguiu quebrar a pressão, a gente não conseguia empurrar o Flamengo para trás, né? A gente até tentou jogar, se arriscou, teve um lance no primeiro tempo que a gente perdeu uma bola e nem me lembro quem saiu ali dentro da área, acho que foi o Arrascaeta, se eu não me engano. A gente tentou. Realmente o Flamengo também tem muito mérito de o tempo todo estar incomodando a gente, tentando tirar a bola do nosso pé. Mas eu vejo o quanto a gente está buscando. Está buscando evoluir, a gente não está se desfazendo da bola o tempo todo. Quando a gente dá uma bola longa, a gente já está melhor organizado para a segunda bola. Então a gente está no processo de evolução, de construção. E eu acho que jogo a jogo a gente está conseguindo evoluir um pouquinho. Boa noite, Paiva. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Seu trabalho tem sido amplamente elogiado e vai muito além do que os números e os resultados falam, mas uma estatística muito impertinente é que você se mantém invicto em clássicos pelo profissional do Vasco. Quão importante para poder traduzir o que tem sido a consistência do seu trabalho é essa estatística para você? Fico muito feliz, né? O clássico tem um peso muito grande, né? É muito difícil jogar esses jogos e muito feliz porque na base também eu joguei vários clássicos e, se eu não me engano, eu não perdi nenhum jogo também. E foram vários jogos, então muito feliz, assim, a gente consegue dar o peso que esse jogo merece, né? Um jogo muito pesado, de muitos detalhes, né? E de novo, satisfeito pelo que a gente conseguiu fazer, pelo que a gente conseguiu competir, pelo que a gente, em pequenos passos, a gente está evoluindo muitas coisas. E a gente até teve uma bola no final ali que poderia ter feito o gol da vitória também. E o Flamengo também teve uma bola depois ainda também. Então é um jogo de muitos detalhes. Então você conseguir estar vivo o tempo todo num jogo desse nível é muito satisfatório pra gente. Paiva, Henrique Herbione, canal Mário Coelho Vasco, trazer um panorama diferente para essa coletiva. Na lista de relacionados para essa partida, mais uma vez o garoto JP fica de fora e a gente vê a presença do Pablo Galdames, né? Administrativamente observando uma valorização de um jovem que poderia estar ganhando ou minutagem ou até mesmo experiência para no futuro uma venda ser concretizada, até mesmo por conta de questões financeiras que o Marcelo já falou sobre a respeito de salários de zagueiros, a questão também que o Pedrinho falou da janela de contratações. A gente observa um jogador com um contrato curto, que não é utilizado, sendo relacionado, e um jovem que pode se valorizar não sendo. Eu queria saber o porquê o JP vem ficando de fora dessa lista de relacionados. Obrigado. Sim. A gente sempre tenta ser o mais coerente possível, né? Apesar de várias escolhas, dependendo como você olha para ela sempre é questionável, né? O Galdames é um jogador que treina em altíssima intensidade, altíssimo nível, assim como mesmo quando a gente estava jogando com o Hugo e o Cocão, o Sforza era um jogador que treinava em alta intensidade. Então as escolhas também é para dar uma resposta para o grupo, né? A gente cobra muito, tem cobrado muito desse grupo treinar cada vez mais. A gente sabe das nossas limitações, a gente precisa estar no alto nível o tempo todo. E Galdames é mais um jogador que treina muito em alta intensidade. Então a gente também dá um recado quando a gente traz um jogador desse para o banco, para a relação, né?
E por mais que tenha um peso da torcida, a gente sabe que outros jogadores também. Então, para mim, o Léo Pelé fez mais um grande jogo hoje de novo, assim como o Michael em alguns jogos atrás era contestado, fez mais um grande jogo de novo. O Ryan participou da arrancada que saiu o gol e foi um jogador contestado. Eu sempre falo, a torcida do Vasco, ela cobra, ela é muito exigente, ela tem a razão dela, mas a gente precisa ter coerência no que a gente faz também, né? Então, a gente cobra muito disso, de treinar em alta intensidade, mas a gente tem também clareza e faz muito sentido o que você falou de ter o JP, porque é um jogador também talentoso, menos experiente, mas é um jogador que também tem muita qualidade. Então, mais uma vez, isso prova o quão difícil é relacionar 23 jogadores. Porque se eu trouxesse o JP também e deixar o Galdames, assim como a gente deixou o Souza fora, a gente tem qualidade no nosso grupo e a gente vai tentar fazer uma rotatividade ali dos relacionados para a gente tentar manter todo mundo bem tecnicamente, taticamente, fisicamente e a qualquer momento que entrar mudar o jogo, assim como alguns jogadores têm entrado e mudado o jogo. Então a gente tenta o tempo todo manipular essas situações para a gente ter mais jogadores disponíveis aí, olhando para todos os contextos. Boa noite, Rafael, aqui, Pedro Henrique Carvalho da Band News FM. Queria te fazer 2 perguntas. A primeira é que você analisasse como que foi o contato com o Ryan depois de todo aquele problema que teve no jogo contra o Atlético Paranaense. Como que você trabalhou de perto com esse jogador para hoje ele entrar no segundo tempo e ser muito importante para essa retomada do Vasco na partida e empatar o jogo, né? Ele começou a jogada, depois o Emerson Rodrigues, depois o Pumita, coincidentemente, os 3 jogadores que entraram no segundo tempo, e que você já analisasse o próximo passo do Vasco contra o Palmeiras. Mais de 40 mil ingressos já vendidos para o jogo no Mané Garrincha na semana que vem, né? no próximo domingo. Queria que você analisasse também o que você está preparando, se o Coutinho já vai ter condição de jogar 90 minutos. O Ryan já sentiu o peso da atitude que ele teve pós-jogo. Então, no vestiário, tanto na fala dele com o grupo, quanto na hora do intervalo ali mesmo, ele já tinha percebido que ele tinha errado. E ele tem total consciência disso. Apesar da pouca idade, eu já falei, o Ryan é um jogador experiente, é um jogador de seleção de base, né? Então ele já viveu muita coisa, viveu a Copa do Mundo Sub-17, então é um jogador que tem total discernimento de tudo que está acontecendo, né? Então foi uma conversa assim que ele já sabia que ele tinha errado. Eu acho que é mais aquele impulso do momento mesmo, que ele não conseguiu se controlar. E eu acho que não é o Ryan só, eu acho que tem outros jogadores que poderiam ter cometido o mesmo erro, né? Acho que era um erro gravíssimo porque poderia ter nos custado uma classificação. Mas a gente tenta olhar pelo lado do quanto a gente se sacrificou por ele também, né, no jogo, porque a gente sabia que se a gente não classificasse contra o Atlético, o peso ia ser muito grande em cima dele. Então ia demorar um pouco mais de tempo para a gente conseguir resgatar o jogador, né, até com a torcida. E muito feliz dele já ter conseguido dar uma resposta rápida hoje, né. Então acho que esse é o nosso papel, né, demonstrar o tempo todo o quanto eles têm capacidade, o quanto qualquer decisão deles prejudica muito a equipe. Acho que o Ryan já aprendeu essa lição e serve para outros jogadores do grupo também. E eu acho que agora é bola para frente, né? A respeito do Palmeiras, é mais um grande jogo, né? Essa é uma sequência pesada. Ainda temos Cruzeiro depois, então uma sequência pesadíssima aí. A gente tem que agora, mais uma vez, descansar bem. Eu acho que entender muito bem o que vai ser o jogo lá contra o Palmeiras. O Palmeiras está em uma competição só, então vai ser muito forte no Campeonato Brasileiro. E a gente tem que estar muito focado lá para fazer mais um grande jogo. Boa noite, professor Rafael Paiva, tudo bem? Adília Vivar do canal Podcast Clube Maltini, aqui se fala de Vasco. Queria falar um pouquinho sobre o Paê, porque como é que é colocar na cabeça de um jogador que sempre jogou para frente, marcar tanto? A gente viu que no jogo de hoje ele conseguiu fechar as linhas, mesmo com 36 anos, 37 anos de idade, já com a idade bastante elevada. Como é que é você introduzir isso no dia a dia para o jogador? Obrigado. Eu acho que na verdade, mais fácil do que parece, porque ele é um jogador tão talentoso que ele sabe exatamente que um jogo desse necessita muito dele defender, né? Então a gente até falou agora no vestiário e ele tinha total clareza que ele tinha que ajudar a defender. Era um jogo que ele tinha que... A gente sabia que o Flamengo ia ter mais a bola, eles iam conseguir empurrar mais a gente para trás do que a gente gostaria. E o que a gente fica muito feliz é do Paê conseguir jogar com essa intensidade por mais tempo, né? É uma coisa que a gente cobrava muito dele.
e sem perder a qualidade técnica que ele tem, a capacidade de técnica, ou de dar um passe para gol, ou de dar tempo para a gente sair com mais jogadores. E a gente está muito satisfeito com o que o Payet tá produzindo ofensivamente, defensivamente, e a gente tem cobrado mais ele, porque a gente sabe que ele ainda pode evoluir mais, porque realmente é um jogador muito acima da média. Gostaria de saber do Payet, porque você pediu para ele marcar bastante, né? Mas ofensivamente, às vezes, ele se embolava ali com o David ou com o Jean David, mas no segundo tempo ele veio mais centralizado, e aí o Vasco conseguiu distribuir melhores as bolas. Foi uma orientação, você viu isso, que o Flamengo deixava um espaço mais no meio, ele veio mais e o Vasco melhorou na partida. É isso, a gente tem tentado colocar o Payet mais próximo onde a bola tá, né? Então, a gente sabe que é um jogador que não tem a profundidade como característica principal. É um jogador que estava caindo muito pelo lado esquerdo do campo, e a gente tem tentado organizar o Payet para participar da nossa construção em todos os lados, né? Ele está cada vez conseguindo ser mais móvel dentro de campo, é um jogador que com a bola no pé destranca demais o jogo pra gente, tem uma capacidade de último passe, de mudar o centro de jogo. Então, quanto mais o Payet conseguir participar da construção, a gente qualifica mais a nossa saída, né? E ele tá cada vez jogando melhor. Eu acho que primeiro tempo ele conseguiu em vários momentos também, né? O jogo é mais intenso no início, a gente sofre um pouco mais de pressão, mas é um jogador que se adapta muito bem aos espaços vazios e cada vez ele tem contribuído mais para o jogo nesse sentido. A última, Paiva Tébaro do Grupo Globo, boa noite. Os colegas já comentaram aqui que a melhora do Vasco no segundo tempo passa muito pelas tuas substituições, que dá para dizer que você teve muito dedo do treinador hoje ali na reação do Vasco. O lance do gol passa pelos pés de 4 jogadores que saíram do banco, então tem tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, as substituições elas aconteceram um pouco tarde. Acho que a primeira foi aos aproximadamente 20 e poucos, aí o Puma entra aos 38, se eu não me engano. O que passou ali pela tua cabeça? Qual foi a tua estratégia? Essas substituições poderiam ter sido feitas antes? O que passou ali pela sua cabeça? Você pode explicar pra gente, por favor? Posso. Eu acho assim, é um jogo desse nível, né, que você tem que estar muito organizado para defender. Quando você troca algum jogador, por mais que ele tenha consciência da estratégia que a gente tem, até ele entrar no jogo, talvez você perca 1 ou 2 bolas ali que pode ser fundamental para você tomar um gol, né? Então tem jogos que você tem que buscar logo mudar para reagir de alguma forma, para buscar o gol. Mas tem momentos que você está equilibrado para defender e quando você troca demais, você se desequilibra um pouco. Então são opções, são decisões que você tem que tomar e você não tem clareza se vai dar certo ou não, né? Então acho que hoje o time estava consistente defensivamente, a gente começou a sofrer um pouquinho mais de transição em um momento do segundo tempo. A gente ali sabia que daqui a pouco a gente tinha que trocar. Mas os jogadores estavam sustentando bem, né? Eu acho que a estratégia, apesar do Flamengo ter a bola, a gente conseguiu neutralizar bem. O Léo fez boas defesas, como sempre faz, defesas importantes, mas não foi toda hora que ele teve que defender. Então acho que a gente estava equilibrado para defender e a gente sabia que se a gente fizesse muitas trocas, a gente tinha um risco de desequilibrar um pouco defensivamente, né? Então, foi mais em cima dessas decisões que a gente tomou as decisões das trocas um pouco mais para frente nesse jogo. Obrigado, Rafael. Boa noite, pessoal. Rafael Paiva, então, fazendo as considerações, falando do crescimento do Vasco, de empenho, de vários aspectos que ele vê como positivos e olhando... Ele fala também de desempenho, né? Empenho. Além de empenho. Acho que desempenho pode ser um debate a partir de amanhã. Hoje ele precisa celebrar o empenho, a luta, resiliente que você falou, time que não desiste, o empate que arranca com um adversário rival, o grande rival jogando mais. Empenho, acho que pode falar num segundo momento. O corredor esquerdo do Vasco é problemático. O Vasco não consegue neutralizar o Gerson nem pela esquerda, nem pelo meio, nem pela direita. Ele não consegue conter uma subida de um cara como o Léo Ortiz. Ele não consegue identificar a movimentação dos caras de frente do time adversário. Ele não consegue sair com a bola no primeiro tempo. O Vasco tem muita dificuldade, porque o que o Vasco tem no primeiro tempo é o Paulo Henrique tentando escar a bola. Paulo Henrique tentando escar. A bola não passa pelo meio. O Sforza e o Cocão... Payet estava muito abaixo também hoje. Abaixo tecnicamente, abaixo fisicamente. O Sforza com o Matheus Carvalho e o Cocão... tentando jogar sem bola, mas com bola não conseguia. Então o time ele pode, num segundo momento, né, jogar balde de água fria para quem saiu feliz com o resultado, porque o desempenho foi baixo,
Ele pode falar de empenho no segundo momento. O Vasco tem problemas, especialmente... Hoje o Piton poderia ter sido expulso, porque se o lance do Luiz Araújo ele tomou um cartão, ele poderia estar tomando o segundo cartão do Gerson. O próprio lance do Gerson, alguém poderia chamar para rever e alguém poderia achar ali no frame que poderia ser para expulsão. E um cara muito importante, por quê? Porque estava muito exposto naquele setor ali. Muito exposto, porque o Vasco tem uma dificuldade por ali. Então, sobre empenho, acho que ele pode um passinho atrás. Sobre desempenho, desculpa. Sobre empenho, acho que o Vasco... Mas o desempenho, ele não está falando mais de um acumulado dos últimos jogos? Eu fico com essa sensação, prof, que ele não se refere só ao jogo de hoje. Mas o desempenho dos 2 últimos jogos foi abaixo. Então, foi abaixo, mas ele está numa excepcional fase, né? Onde esse homem mexe, as coisas dão certo. E o conforto para falar, ele hoje fala com absoluta tranquilidade. Ele está ali no comando do time. Isso não significa que, né, isso seja um exagero ou que a diretoria do Vasco é um bom ponto, continue procurando um técnico de maior rodagem, mais experiência, o que certamente aconteceu durante um período aí. Tinha que ser assim mesmo, porque... Tudo bem, ele assume, o Vasco melhora, tem aquela goleada contra o São Paulo em São Januário, que eu acho que é onde o time do Vasco começa a mudar, né? Em termos de mentalidade, o que precisa ser feito. Já se falava ali, à luz do 6-1 e da queda da comissão técnica, que teve 4 jogos para trabalhar, mas caiu porque tomou de 6 do Flamengo, foi isso que aconteceu? Sim. Que o Vasco ia ter mais uma temporada. E coragem até para derrubar com 4 jogos só, porque senão pelo calma, tá entendendo. Então, mas a conversa era, né? O temor era que o Vasco ia ter outra temporada para evitar o rebaixamento, até quando ia ser assim, e a SAF aí, que não entregou o time que prometeu, e tudo mais. Técnico demitido com 4 partidas, onde já se viu uma coisa dessa, e o Vasco começa a se estabilizar. E quando parece que as coisas estão andando bem, entra uma nova conversa, que é, o Vasco precisa de um técnico. Para dar o próximo passo, o Vasco precisa de um treinador que seja mais forte, que fale com os jogadores, enquanto ele, trabalhando no dia a dia, começava a mostrar sintonia com os jogadores. E aí são contratadas novas peças, o Vasco tem um elenco mais robusto. mas agora precisa de um... A minha impressão é que a diretoria do Vasco colocou as mensagens em pausa. Está vendo outras coisas. Vamos ver. E aí, o time chega nas semifinais da Copa do Brasil. O time estabiliza a campanha no Campeonato Brasileiro de modo a se pensar em competição sul-americana no ano seguinte. O Vasco está indo para cima no Campeonato Brasileiro. Quantos anos ele olha para cima? Exato. E busca um empate com o Flamengo hoje, que é retrato de um time que não se ausenta, que sabe o que quer, o que não pode fazer, não é um time arrogante, não comete esse tipo de erro de, tá bom, peito estufado, agora vamos ganhar. Não. Faz as coisas conforme elas precisam ser feitas. Mesmo esse treinador tem muito, muito mérito nessa questão. Insisto que não é só resultado. Não é só resultado. Porque a amostragem ainda é pequena, mas ela é muito significativa. Ele já passou por provas de fogo para um treinador jovem. Por exemplo, contra o Atlético Paranaense. Ele não tem medo de tirar o Payet. Até porque hoje também não era um dia para mantê-lo nem por tanto tempo, na minha visão. Acho que demorou para mexer. Hoje o próprio Payet concordou. Mas em outra oportunidade, não. E ele foi lá e tirou. Ele enxerga o jogo, ele joga o jogo junto. Há quanto tempo a gente não tem técnicos no futebol brasileiro que joguem o jogo e que era a principal característica que eu gostava muito do Vanderlei Luxemburgo. Sim. Às vezes ele mexia antes mesmo do torcedor chato perceber e pedir. E ele tem essa característica. Talvez, como lembrou o Breler, em alguns momentos, tivesse que fazer isso antes. Sim. Mas ele acaba fazendo e o time está respondendo, o time está entendendo. Numa das primeiras partidas dele, ainda como pós-interino, o Maicon foi para a câmera e falou, o Vasco tem técnico. O Vasco tem técnico, e o técnico é ele. E ninguém levou a sério. Galera, que jogo foi esse, hein? O Vasco arrancou um empate no finalzinho contra o Flamengo e a mídia simplesmente dá loucura com a atuação do Gigante da Colina. Você viu tudo aqui no Esporte Romário. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, comenta o que achou da partida. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora e se inscreva. Ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do Vasco. Lembrando, galera, que os links do canal da ESPN estão tudo na descrição. Todos os créditos a eles. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.